Olá, é um prazer aqui nosso encontro para o segundo episódio dos Causos Médicos, o meu amigo Marcelo Scatolini. Vamos ter um convidado muito ilustre, um amigo nosso, e o Marcelo vai apresentar a todos vocês. Muito obrigado, Rodrigo Aloy. Bom, é um prazer ter conosco hoje o Dr. Flávio Totti. Flávio Totti, que foi nosso contemporâneo na Escola Paulista de Medicina, fez residência de clínica na Escola Paulista de Medicina, fez especialização na Santa Casa em Medicina Ocupacional, Medicina do Trabalho e Ocupacional. É, tem doutor em Cardiologia pela Escola Paulista de Medicina e hoje é um médico referência do Hospital Israelita Albert Einstein para a telemedicina. Muito bem-vindo, Totti. É um prazerzão ter você aqui. E a gente, acho que devolvo a palavra para o Aloy para contextualizar um pouco como está a telemedicina e depois a gente devolve a palavra para você, Totti, para contar como é que está hoje e quais são os avanços dessa área tão importante. Bom, um prazer, né, ter sempre um amigo com grande talento e sucesso aí na medicina. Eu acho que é um privilégio para a gente poder dividir essas experiências. Acho que essa é a ideia desse nosso podcast. E eu acho que um dos assuntos que pulsam hoje em dia na prática médica é a telemedicina, né? A gente veio, né, de um período muito especial e difícil, que foi a pandemia, né, da Covid. Por ocasião, nós estávamos no Conselho de Medicina, eu e o Marcelo, e a gente teve esse panorama muito de perto, né? Como a medicina se adaptou a um novo tempo, a um tempo difícil. E nesse paralelo a telemedicina, né? Que se a gente lembrar, não é um assunto novo, né? Telemedicina não deixa de ser medicina, o Totti vai contar um pouquinho disso pra gente. E ela vinha regulamentada por uma resolução de 2002, que já merecia, né, uma revisita, e o Conselho vinha tentando esse aprimoramento. Sai, final de 18, começo de 19, uma nova resolução que a sociedade cobrou um pouco mais de reflexão, ela então foi revogada. Nesse interim, a pandemia trouxe a lei que passou a permitir as balizas para o uso naquele momento especial. Depois caminhamos, né? E a telemedicina ajudou muito esse momento especial da história da medicina. E a oportuna resolução, que é a vigente do CFM, e a lei subsequente. Com essa contextualização aí, eu vou convidar o Totti, a gente acha que dispensa formalidades entre os amigos aqui, e que ele conte um pouquinho como ele enxergou esse caminho da medicina e como vem sendo, né, essa expertise e essa excelência na prática do dia a dia na instituição que ele tem a oportunidade de representar aqui com a gente. Bem, gente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês hoje. Bem, a telemedicina acabou entrando na minha vida um pouco como uma oportunidade. Eu trabalhava no pronto atendimento do hospital. Um colega já estava trabalhando na telemedicina. O centro já tem mais de 13 anos de existência dentro do hospital. E ele me convidou e falou: Flávio, você gosta de tecnologia, tudo. O que você acha de pegar uma carga horária sua e trabalhar com a gente lá na telemedicina? Eu falei: como é que funciona? Como é que é? Como é que vocês estão trabalhando, fazendo as coisas? Daí ele me convidou, fui conhecer lá o centro, conversar com o gerente da época, que era o Cordioli, e o Pedrotti, que era o médico de referência. E achei interessante, falei, putz, é um belo desafio. Ainda era algo muito novo, muito ainda incipiente, né? A gente, na época que eu entrei, faz uns 6 anos atrás, a gente ainda fazia as coisas muito no manual, o sistema estava sendo estruturado ainda, você tinha toda uma questão de desenvolvimento de tecnologia de informação, desenvolvimento de telecomunicação do ponto de vista de interface de computador, celular. Então foi uma época muito rica, né? Porque a gente aprendeu muito, a gente brinca com os plantonistas que a gente é old school já, então a gente era da época que a gente fazia receita personalizada no Adobe Acrobat Reader Editor, porque daí a gente editava, colocava, e daí fazia uma assinatura digital, que era tipo uma assinatura de contrato quase, porque as coisas não estavam ainda dinamizadas. A gente às vezes tinha dificuldades na ponta, né, de as pessoas aceitarem uma receita digital, com assinatura digital, questão de
ser de outro estado, então, mas o programa, obviamente, no comecinho ele começou com os funcionários do hospital, porque era um ambiente mais seguro, um ambiente controlado, e fazia com que a gente tivesse bastante segurança no que a gente estava fazendo, até porque o centro, quando ele começou a se estruturar, tem uma cultura muito forte do hospital, então a gente fez todos os protocolos institucionais para atenção de baixa complexidade, que era o objetivo do primeiro projeto, que era de pronto atendimento virtual. Já tinha 2 outros projetos na época, um de atendimento de emergências cardiológicas e de neurológicas, e mais um suporte para algumas plataformas offshore, que era atendimentos de longa distância, né, áreas remotas. Mas assim, foi uma época que a gente aprendeu muito. Eu me lembro até que o Cordiol, a gente que em 2019 bateu uma meta acho que de 1.000 pacientes no ano. A gente, nossa, atendemos 1.000 pacientes, que legal, chegamos nisso e tal, tô comemorando. Falei, ano que vem 2.000 no mínimo. A gente falou, pô, Cordiol, 2.000 é muita coisa, tal. Não, mas confio em vocês, pô, a equipe é de ponta, tal. Daí, assim, veio a pandemia. Acho que assim, 3, 4 meses da pandemia, a gente estava fazendo 1.000 atendimentos dia. Nossa. Nosso recorde acho que chegou a ser 2.400, 2.300 num Nossa. dia só. Então, assim, foi um momento que a gente pegou tudo aquilo que tinha sido construído e estruturado e conseguiu transformar isso em escala, porque a situação precisava, né? Aí passou uma questão que tinha as discussões de conselho, de aonde a gente pode ir, a gente não pode, a gente já tinha uma cultura muito forte, Estados Unidos, um pouquinho mais de Europa, e daí, com a pandemia, eu acho que foi meio uma cristalização que, putz, precisa. Não dá mais para a gente questionar se é melhor, se é pior, é o que tem. Uhum. Então, senão o sistema de saúde ia colapsar, né? Totti, e eu comentei com alguns amigos, né, que a gente teria essa conversa e muitos médicos não têm ainda ideia do que é de fato telemedicina, né? Então conta pra gente um pouquinho, você tem uma sala de controle onde ficam os médicos que atendem ou é uma plataforma digital e cada médico está no seu ponto? Como é que isso funciona assim, Totti, A no dia a gente dia? trabalha com diversos projetos, né? Depende do tipo de telemedicina que você vai fazer. Quando você entra assim para a definição de telemedicina, o que é telemedicina? É medicina exercício através de meios de comunicação, de Uhum. telecomunicação. Então, vai depender das modalidades que você vai fazer. Se você vai fazer síncrono, assíncrono, se você vai fazer direto para o paciente, se você vai fazer para outro profissional de saúde, para um médico, para um enfermeiro. A própria resolução depois até definiu os tipos, né? Teleconsulta, telemonitoramento, telecirurgia, televigilância, que você tem muitas interfaces que você pode fazer. Mas pegando assim, acho que todo mundo mais conhece, que são os pronto atendimentos virtuais para queixas de baixa complexidade. No hospital a gente trabalha primeiro com uma estrutura, a gente tem um software interno nosso que ajuda no atendimento. Ele faz toda a questão de controle de filas, toda a questão de aplicativo, conexão do paciente, até passar pela recepção, serviço e daí fazer o atendimento. Os médicos, quando começam a trabalhar com a gente na telemedicina, eles passam por um período de treinamento, então a gente faz treinamentos teóricos e treinamentos presenciais. Depois que a gente sente de alguns meses que eles já estão mais habituados, já estão mais confortáveis com a metodologia, daí a gente autoriza o que a gente chama de home office, daí ele pode atender à distância. Entendi. Mas no começo a gente faz, tanto que hoje em dia a gente tem, por exemplo, residentes de pediatria, residentes de cardiologia, os residentes de psiquiatria do hospital estão começando a passar no centro. Que A interessante. gente tem um curso com a graduação também para mostrar a telemedicina, a gente faz cursos de extensão, até ontem e hoje tem um curso que a gente está fazendo pelo hospital sobre telemedicina, porque as pessoas muitas vezes trabalham com telemedicina, às vezes de maneira amadora, né, sem grande cuidado, e acabam não percebendo que assim é uma parte da tua atividade profissional. E do mesmo jeito, eu sempre brinco nos cursos que eu falo, gente, do mesmo jeito que quando você vai estruturar teu consultório, você vai querer ver uma sala, estruturar como funciona a recepcionista, o script da recepcionista, como ela deve atuar, como deve fazer. Às vezes o colega, na hora que vai usar a telemedicina, ele pega simplesmente, liga o WhatsApp e faz aquela consulta com
um som horrível, uma imagem às vezes que não dá muito para Uhum. entender, sem nenhum profissionalismo. Às vezes a documentação também, né, não é feita de Sim. forma. Sim, E eu acho que aí sim, expõe o próprio colega, nessa sim, relação médico-paciente com extrema fragilidade, né? Ou seja, você não tem documentação, né? Ou seja, você não sim. tem registro fidedigno, né? E é o que o Totti disse, eu acho que tanto esmero às vezes, né? Na sua maca, na sua bancadinha, eu acho que essa plataforma, essa ferramenta é o meio com que a medicina vai ser exercida. Então, cabe aí toda a atenção e todo o cuidado, Sim, e né? tem até uma regulamentação aqui para São Paulo, uma lei municipal, que fala sobre o treinamento em telemedicina, né? Então, precisa ter um treinamento da questão de bioética digital, de media training, de consulta responsável, de você ter alguns pontos que o médico, na própria resolução do conselho também é ressaltado esses pontos, no intuito que para o médico se habituar àquele ambiente que ele vai trabalhar, né? Então, sei lá, quando você Uhum. vai fazer media training, a linguagem de vídeo, a linguagem de áudio é totalmente diferente, né? Assim, e a telemedicina, você tem esses passos também, né? Porque a telemedicina, ela pode ser, óbvio, a gente sempre vai falar do vídeo, mas existem situações que você pode ter falha técnica, alguma coisa que você vai precisar dar talvez um primeiro suporte telefônico e com muito mais restrição, né? Uhum. O Mehrabian, que é um estudioso que fez uns estudos na década de 60, 70 sobre comunicação emocional, ele colocava muito a diferença que você tem de uma linguagem escrita para uma linguagem só oral e para uma linguagem com vídeo, do ponto de vista de percepção do paciente, de como é que você consegue codificar muitas coisas que às vezes não estão tão objetivas, né? Fora uma outra questão que eu acho que assim, super importante para os médicos, que até hoje a gente conversa, a gente sente um pouco de dificuldade, que é a questão de telepropedêutica. As pessoas muitas vezes nem sabem o que é telepropedêutica, né? E não sabem como explorar toda a questão do ambiente digital. Então, é importante que os médicos acabem se capacitando também para atuar nessa modalidade. E interessante, Todd, que você comentou, porque 7% do que a pessoa absorve da comunicação é a palavra dita, né? Enfim, 53% é como você diz, né? Aliás, perdão, é a linguagem corporal, e 30 e pouquinho, quase 40% é, digamos, como você diz, né? A entonação, se você vai para um tom mais carinhoso, e que na linguagem escrita você perde isso, né? Tanto que muitas vezes é engraçado porque às vezes se recomenda, por exemplo, eu trabalhei em mundo corporativo, que se na dúvida, se fosse um pouco mais digamos, para formalidade, bom dia, tudo bem, como está? E aí depois você endereça o tema, do que ir direto, porque dá sempre um tom um pouco mais, digamos, contundente do que de fato às vezes você quis, né, significar, enfim. sim. E com razão, quando você tem vídeo ou por telefone, né, você perde esses elementos que te ajudam a chegar num diagnóstico, né? É, E, o interessante é que esses estudos, quando eles foram feitos com fotinho 3x4. Que nossa, eu, que eu brinco, assim, que é ótimo pra gente na telemedicina, porque é o enquadramento da tele, da né? Não tele. é vídeo, eram só fotos, não tinha essa questão na época. Mas mostra a questão de percepção da questão visual, né? É uma extrapolação, o pessoal em oratória gosta muito de falar isso, do ponto de vista de relacionamento, o pessoal da área comercial às vezes usa um pouco disso daí, mas a gente acaba tocando nesse assunto mais para trazer o ponto que eh, em vez de você fazer, que a gente sempre discute assim, mas telemedicina é uma coisa nova, etc. Daí, assim, quando você vai estudar a história da telemedicina, sim, tem relatos de, antigamente o pessoal mandava urina por carruagem para um médico à distância, ele tinha um gabarito lá das urinas e as alterações, ele fazia uma receitinha, as orientações de acordo e mandava de Olha, volta para o paciente. Então, assim, interessantíssimo. isso já era telemedicina, Telemedicina. tá? Até, obviamente, coisas mais modernas, que daí já são um pouco mais contemporâneas, de ligação telefônica com criança para orientação, transmissão de exames de eletrocardiograma dentro do mesmo hospital. Tem uma experiência do Mass General no Logan, que eles fizeram daí com monitor, tudo bonitinho, e daí os funcionários e os viajantes podiam, às vezes, fazer alguma consulta direto com o Mass General, isso década de 60, 70. Então, assim, a gente já tem há muito tempo. O que refreava um pouco o avanço era a tecnologia.
a gente não tinha celular com banda larga, a gente não tinha 5G. 5G, mas assim, vou ser sincero, uma telemedicina com imagem de um 3G Plus aí, você consegue fazer tranquilamente um smartphone. Hoje em dia, de início de mercado, a gente pega aí pesquisas, hoje em dia a gente tem 1,16 celulares smartphones por habitante, Por né? pessoa, Tudo né? bem, não quer dizer que cada um tenha seu celular, Uhum. mas assim, mostra que já é uma tecnologia que está bastante difundida, né? Você pega, acho que o dado americano é 1,36, a gente está Tá super bem muito próximo. colocado. E acabou sendo meio de comunicação, né? E até Sim. a própria indústria, que uma coisa que ajuda muito a telemedicina são os dispositivos, né? Os devices. Tem caminhado muito em cima de relógio, de que chama de wearables, né? Sim. Celular, e fazer todo esse link para te dar mais subsídios clínicos para você conseguir fazer, às vezes, uma avaliação mais precisa, né? Não, hoje eu brinco, eu vou na academia, eu falo, se eu não ligar o relógio, não vale o treino, né? Porque ele vai te dar o monitor, o VO2, então você parece que você treinou, a hora que você olhou o Parece que relógio, né? você... Vê o relatório do treino, né? Mas eu acho que o Totti traz essa contextualização da época da pandemia, é muito isso, o que tinha, né? Ou seja, a gente avançou demais, era uma situação limítrofe, que essas ferramentas foram imprescindíveis, né? E já dizia até Vitor Hugo, né? Nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou, né? E Sim. mais ou menos eu vejo como um nítido divisor de águas. Era a hora dela entrar em prática de forma efetiva. E a gente lembra, isso é novo, a gente fez residência, estamos falando começo de 2000, né? Eu formei em 2000, terminei a minha residência de cirurgia plástica em 2000, começo de 2007, final de 2006. Mas depois a gente tinha os plantões, o começo da vida propriamente dita como médico, e assim, ainda quando a gente estava no meio universitário lá na escola, né? Eu, cirurgião, pegava aquele eletro estranho, sempre tinha um amigo lá do setor da cardio, que eu subia lá no 10º, ou mesmo lá no pronto-socorro, falei, e aí, né? Não, o que você acha? Mas a gente depois, quando saía desse ambiente acadêmico, estava na vida real, né? Às vezes como único médico de um local. Pô, o que ajuda um médico com menos experiência, por exemplo, na área da cardiologia, ter opinião do expert? Num simples eletrocardiograma, que não tem nada de simples, né? Ele direciona a conduta, ainda hoje em dia, com tudo que nós temos de tecnologia. Então, eu acho fenomenal, né? Eu acho que para essa geração nova, e muitos discutiu, o médico vai perder mercado. Eu acho que muito pelo contrário, né? Ele amplia os horizontes da prática médica. Eu acho que assim, tem um projeto que é bastante interessante que a gente tem no hospital, que é um PROAD SUS. A gente tem uma parceria junto com o governo federal, que começou com 7 especialidades médicas para dar suporte a unidades básicas de saúde e pacientes na região norte. E o Sensacional. projeto eram cardiologia, endocrinologia, pneumologia, reumato, neurologia adulto, neurologia infantil e psiquiatria. Esse projeto, assim, a gente está com ele acho que há 4 anos agora. A gente já fez mais de 180 mil atendimentos. Nossa, A gente está expandindo com espetacular. mais 5 especialidades. E assim, a percepção dos pacientes, a percepção dos médicos, assim, é extremamente boa porque realmente são regiões bastante remotas. Uhum. Que a gente tem um médico da localidade e que para você deslocar, assim, só para o paciente ir para a consulta, ele já pega meia hora de barco, Sim. 20 minutos de barco, ou tem que pegar uma estrada com difícil acesso. E se você precisar mandar esse paciente para um centro de referência, assim, é o que o sistema chama de TFD, né? Uhum. Ele vai ter que bancar passagem, família, comida, criar toda uma estrutura para ele poder estar fazendo uma consulta, né? Acho que na escola a gente era um centro de referência lá, a gente via as ambulanciazinhas no Uhum. interior, todas paradas ali Sim. para trazer os pacientes, e isso na região norte é muito mais complexo de ser feito. Só para quem está ouvindo a gente, Totti, vendo, TFD é tratamento fora de domicílio, né? Quando alguém precisa de um recurso, não tem naquela região, ele precisa ser transferido, né? E o SUS Isso. ressarce o destino, né? E tem lugar que a gente está Quando- falando de transporte de barco, né? Sim, sim, sim. São regiões bastante Ou depois remotas, né? avião, né? Quando chega na cidade, É. enfim, eventualmente para São Paulo. Conforme o grau de complexidade, o suporte do Estado né? A gente sabe que E, a distribuição de especialistas no país ainda é muito desigual, né? Assim, a distribuição de médicos, apesar do aumento do número de médicos, ainda é um pouco desigual, ainda estão concentrados mais nas capitais, Uhum. mas especialistas é muito mais crítico, né? Eu acho que na região norte, a gente estava contando, a gente tem acho que de 20 a 30 neuropediatras Nossa. disponíveis. E assim, na Para equipe. cobrir 1/3 do território, talvez, E né? Sei assim, lá. a gente tem na equipe uma quantidade muito maior que isso, óbvio, com tempos de dedicação diferentes.
mas que acabam auxiliando bastante, do ponto de vista que casos com uma complexidade menor, que o médico clínico consiga eh, trabalhar o caso junto com o especialista, você está evitando de um paciente ser Removido. removido, e é questão de tempo, né? Isso. Se torna o tratamento mais eficaz, próximo, você acaba utilizando muito desse recurso, e eu acho que traz um ganho tanto para a população quanto para os médicos que estão ali na ponta, né? Porque imagina a angústia, às vezes, de um colega que está ali na ponta, médico generalista, e que pegou uma estenose aórtica, que ele não sabe o grau de gravidade, se já tem que encaminhar para o cardiologista, se ele não tem, se tem que mandar para o centro para operar, não tem. A tranquilidade que ele tem de poder discutir com o cardiologista, dividir os exames, ver o que é necessário e estruturar todo esse processo de uma maneira mais objetiva, né? E Totti, como que fica a prescrição? O médico, ao final do teleatendimento, ele já pode registrar a prescrição e encaminha para o paciente pelo Aí depende telefone, por exemplo, ou não? da modalidade. Se a gente está num pronto atendimento virtual, você vai fazer a prescrição e encaminhar direto. Se você está nesse caso que você tem um médico ali na ponta, aí depende do que você combinou. Normalmente o médico da ponta acaba ficando mais responsável por fazer a prescrição. Você faz só um Uhum, relatório dizendo as orientações terapêuticas, as sugestões, e o colega faz o manejo ali na ponta. Acho que entendi. o próprio CFM para os colegas médicos ativos fornece a possibilidade da assinatura digital, né? Sim, sim. Tem Via a plataforma do conselho. E eles têm também um sistema de prescrição dentro, né, dos limites da plataforma dele, mas sai via SMS para o paciente, enfim. Com o QR Code, né? E Código de obviamente tem identificação. os sim. aprimoramentos de sistema, com, né, outras alternativas, outras ferramentas. Mas assim, eu vejo a questão da telemedicina não só para aquele médico mais generalista, mas até para o especialista. Por exemplo, eu vi alguns estudos, dermatoscopia, né? A gente trata lesão, dermatologia e cirurgia plástica tratam lesões, lesão pigmentada. Então, a dermatoscopia é uma subespecialidade, é uma especialização do dermatologista, justamente para identificar elementos dentro daquela lesão que vai me levar a uma suspeição maior ou menor, né, de um melanoma. E a gente sabe hoje que essas ferramentas de inteligência artificial e que a telemedicina pode integrar nessas análises, dão acurácia até para o especialista, né? Porque Sim. o especialista ganha todo aquele arcabouço técnico, né, e vai somar a experiência que ele tem, lógico, como especialista, a uma outra ferramenta decisória, né, e vai Uhum. poder balizar. Então, eu acho que, definitivamente, eu acho que ela tem realmente um campo de aplicação fenomenal, né? Potência não é nada sem controle, você tem que saber canalizar esse conhecimento, mas eu acho que ela vem justamente para melhorar a vida do médico e do paciente, que acho que é um bom objetivo do nosso dia a dia aí de tratamento, é o mais importante. Eu acho que assim, um ponto, principalmente para quem está começando, sempre é importante colocar, acho que a resolução sempre bate em relação a isso, que assim, o padrão ouro é a consulta presencial. Uhum. A telemedicina não veio para substituir Sim, a consulta a velha presencial. mão no paciente e o exame físico, A né? teleconsulta veio para somar o processo. Fica muito mais fácil, muitas vezes, você formalizar aquele processo e ter ele de maneira estruturada Uhum. do que fazer o que a gente fazia, que era responder o WhatsApp, que era uma ligação telefônica, um SMS, porque uma das principais críticas que tinha, mas ninguém faz isso, nos Estados Unidos ninguém faz telemedicina, ninguém fica mandando mensagem, WhatsApp. Daí a gente falou, claro, eles não usam WhatsApp, eles usam SMS. Uhum. Vai ver o número de mensagens de SMS que os médicos trocam com os pacientes. É muito grande. E é o que a gente fala. Quando você troca uma mensagem, é só uma conversa escrita. Quando você faz uma teleconsulta, você consegue melhorar muito a qualidade de informação que você está recebendo. Muitas vezes não é o suficiente para aquele quadro. E você precisa convocar o paciente para fazer uma consulta presencial. Como muitas vezes um paciente pode te ligar, você faz uma videoconsulta, você olha e fala, putz, não gostei dessa tua queixa de dor. Vai para um pronto atendimento, precisa fazer eletro, colher Nossa. enzima, fazer um raio-x, ser examinado. Você precisa ter uma avaliação mais detalhada. Então, é entender onde você consegue trazer a ferramenta para agregar no sistema de saúde e na experiência do paciente, né? No hospital, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com a integração dos sistemas, né? Então, o que a gente tem trabalhado bastante pesado é que o paciente consiga ser atendido na telemedicina, se tiver direito a usar o hospital, ele vai para o hospital, ele já sabe que passou na telemedicina, já sabe que a telemedicina orientou,
faz uma avaliação, se não for necessário segurar ele lá, ele volta para casa, a gente faz o contato por telemedicina para dar o retorno do exame e a conduta. Follow-up, né? A gente fechar todo o processo que a gente chama Que de bacana. digital, que é você trabalhar o meio físico e o meio digital integrado, que é Que um baita bacana. desafio por causa de sistema, de interlocução, processo. Parece sempre simples, mas quando você começa a mapear todos os momentos de interação do serviço de saúde com o paciente, e tornar isso uma coisa do dia a dia, é bastante complexo. Mas acho que para quem está entrando, acho que a primeira coisa, assim, se na faculdade não teve nenhum curso, nenhuma orientação em relação à telemedicina, procurar no mercado cursos para começar a ter um pouco mais de contato. Porque, assim, você vai, durante a sua vida, trabalhar de alguma forma com telemedicina. Você querendo ou não querendo. Pode ser uma coisa que você faça com frequência, como pode ser uma coisa que você vai deixar como exceção. Mas, de alguma maneira, você vai estar fazendo. Que eu acho que é um pouco também inteligência artificial, né? Assim, não adianta você chegar, mas isso vai ser ruim para a profissão. Gente, já foi. Assim, a inteligência artificial já entrou na medicina faz muito tempo. Acho que o que a gente tem que fazer é aprender a usar ela da melhor forma possível, agregar o atendimento, melhorar a nossa acurácia, trazer uma experiência melhor para o paciente, conseguir talvez reduzir custo em alguns processos. Mas você precisa começar já a se inteirar, entrar nos bardes da vida, ChatGPT, usar, ver o que você pode agregar, quando você usa algum sistema que tem, entender como é que ele funciona, quais são as informações. Tudo bem, recebi o raio-x aqui, falou que 10% de chance de ser um nódulo suspeito. Quanto isso é significativo ou não? Quanto muda a minha conduta? No que isso está baseado? Então, acho que é um mundo novo, né? A telemedicina já não é tão nova assim, mas assim, a inteligência artificial acho que é a nova vedete do momento, né? E é interessante que você comentou isso, né? Porque muitas coisas, às vezes, precisam, como a Aloy comentou, né? Precisa de só um enabler para ela vir à vida de forma saudável, né? Então, você tá comentando da telemedicina, né? Que já tem um histórico super longo. A própria impressão digital já tem, a impressão 3D tem quase 50 anos, né? Sim. Então, precisou, acho que maior, digamos, uma precisão da maquinaria, né? Da mecânica e corte a laser, enfim, para poder também ganhar a vida e ganhar, digamos, a popularidade, né? E como é que você vê, Totti, a questão dos atendimentos talvez de pronto atendimento? Quantos por cento dos pacientes que fazem a consulta precisam ir de fato? Você tem mais ou menos Quando você trabalha num cenário de baixa complexidade, você consegue resolver de 85% a 90% das queixas. Super eficiente, né? E 10% a gente acredita que se você tivesse dispositivos, talvez uns 5% você conseguisse ainda triar um pouquinho melhor. Não que às vezes você não vai encaminhar ele para um acompanhamento, Mas né? já vai com mais Já vai, dados, né? em vez de você encaminhar para um pronto atendimento, você usar uma estrutura cara, complexa, você usar a estrutura adequada, de você às vezes encaminhar para um acompanhamento ambulatorial, fazer um segmento, talvez precise de uma investigação complementar, mas não é de urgência. Então, tudo isso ajuda muito a otimizar os custos de saúde, né? Super Não, e se a interessante. gente refletir um pouquinho, nem tanto tempo atrás, a gente nem está falando ainda de pandemia. Lembra da H1N1? Como ficavam os nossos pronto-socorros? Né? Sim. Era 4, 5 horas e obviamente, é insalubre para um idoso que está lá com uma dúvida, às vezes, obviamente, a angústia do paciente, procurando opinião técnica, né? Então, isso acaba dirimindo muitas dessas questões. E acho que um tip que fica para a galera mais nova na medicina é o que o Totti disse, ou seja, o padrão ouro é o exame físico do lado do paciente. Então, na dúvida, convoque esse paciente. Exato. Eu digo que, na prática, felizmente, eu sou surpreendido positivamente, porque, às vezes, pós-operatório, filho do operatório, doutor, estamos assim hoje. Você olha aquela foto, fala, olha, vamos no consultório, consegue passar no consultório? Eu olho, caramba, tá ótimo. Ufa, graças a Deus, estou feliz. Né? Mas como tirou essa foto? Tava escuro, sabe, doutor? Pegou uma... Então, assim, aquela surpresa positiva. Mas, obviamente, tem outras coisas que você fica na dúvida. Olha, vamos internar, né? Ou seja, então eu acho que isso nunca vai sair. Aquela percepção da experiência sua
com os casos que você já teve a oportunidade de conduzir e a hora que você olha efetivamente do lado desse paciente. Mas esse número de 85 a 85% 90%. é maravilhoso. Eu acho que Nossa, assim sem dúvida. é um conforto para o paciente, para o sistema, né? Obviamente a gente tem situações limítrofes que isso é absolutamente imperativo e realmente acho que se abre aí uma vertente muito bacana, muito bacana. E, Totti, em 10 anos, o que vai ter mudado? E agora, né, dizendo, às vezes o pessoal brinca que no Brasil, às vezes até o passado é imprevisível, né? Mas assim, o que você, dentro, né, você tem uma experiência super diferenciada, o que você acha que, digamos, são pontos de alavancagem ou de melhoria nos próximos 5, 10 anos para a telemedicina? Eu acho que a gente está desenvolvendo muito a questão de, primeiro, o modelo Phygital, né, que pensando mais em sistema, a gente integrar cada vez mais o modelo físico e o digital, e entender nesses modelos as diversas especialidades, o momento de atendimento, complexidade de atendimento, onde cada cenário encaixa melhor uma iniciativa ou se o Uhum. paciente vai fazer essa escolha. Acho que isso é uma coisa que já está bem consolidado. Acho que os grandes serviços devem começar nos próximos anos cada vez mais a explorar isso daí. Inteligência artificial acho que é uma coisa que veio para agregar demais. Então, assim, a gente já está discutindo muito análise facial, verificar sintomas, qualidade de voz, pressão jugular. A gente, dentro do centro de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa e a gente tem trabalhado bastante. O Tarso Corsa é um colega que coordena o grupo para a gente. E a gente, assim, tem trabalhado muito desde trazer experiências do dia a dia de, assim, tratar uma infecção de via aérea respiratória por telemedicina e presencial, tem o mesmo resultado? Vamos fazer um estudo? Vamos. Fizemos, tem o Nossa, mesmo estudo. sensacional. O colega vai defender o doutorado em ortopedia. Queixas ortopédicas de baixa complexidade, de trauma, etc., avaliado por um clínico por telemedicina seguindo um protocolo estruturado e um ortopedista presencial, tem resultados semelhantes? Tem. As condutas são muito próximas. Uhum. Então, a gente sair primeiro de mostrar que as coisas funcionam, a literatura já tem um pouco de evidência, mas é uma coisa muito nova, ainda tem muitos grupos estudando, e a gente começar a agregar tecnologia, né? Então, será que durante a consulta, se eu colocar um software de análise facial e de voz em você, e colocando talvez alguns alertas para o meu médico que está na ponta, ele consiga detectar talvez melhor um câncer de laringe, uma alteração de uma descompensação de CC, onde eu consigo agregar essas coisas? Super Talvez na hora de interessante. testar a conectividade, eu peço para ele fazer um menu padronizado para eu ter captações mais padronizadas para conseguir, nesse primeiro momento, analisar. Talvez depois a própria inteligência artificial consiga pegar isso num discurso razoavelmente curto. Então, a gente tem achado que tem bastante espaço nisso, óbvio, área de pesquisa, ainda a gente vai bater muita cabeça, acho que a gente ainda tem muito a ganhar. Hoje em dia os devices, principalmente os celulares, têm ganhado muito espaço, os wearables também. A gente tem analisado alguns softwares, tem um que faz uma espirometria à distância, então só soprando no celular você já consegue ter uma prova de função pulmonar Nossa, para detectar se tem uma alteração incrível. mais importante ou não. A maioria dos aparelhos hoje já tem Bluetooth, então você consegue ter oxímetro, aparelho de pressão, de temperatura. Quando a gente trabalha em plataformas offshore, tem a possibilidade até, a gente acaba usando de rotina, mas tem a possibilidade até de engatar um ultrassom para fazer a distância. Então, fora tudo que você vai ter, dermatoscopia, otoscopia, aparelho de pressão, eletrocardiograma, oximetria, você consegue, assim, ter toda uma avaliação à distância mais estruturada. A questão é que, óbvio, os dispositivos ainda são caros. Uhum. Então, são para situações específicas, Uhum. onde, às vezes, a presença do médico é complicada do ponto de vista, às vezes, geográfico, do ponto de vista econômico, e daí, obviamente, você tem uma estrutura um pouco mais simples, é mais eficaz, né? Então, isso ajuda bastante. Mas acho que tem várias frentes que estão sendo desenhadas, difícil a gente saber qual que vai ser a que vai predominar, mas a gente sempre brinca que a telemedicina, o objetivo é que ela seja incorporada na prática médica, Claro. assim, do ponto de Mais uma vista. ferramenta Sim, no mais uma arsenal, ferramenta né? no arsenal e as pessoas sejam treinadas para isso, né? Que essa é Uhum. uma grande preocupação que a gente tem, porque a gente, quando vai, às vezes, dar algum curso, a gente pergunta a experiência das pessoas, etc.
muitas têm muito pouca experiência, às vezes não tem as coisas um pouco mais estruturadas, tem preocupações ainda. Um fato que, assim, uma dúvida super frequente, eu preciso gravar a teleconsulta? Eu preciso ter esse arquivo guardado? A própria resolução coloca, do mesmo jeito que a consulta presencial não é necessário ter a gravação, a videoconsulta também não é obrigatório a gravação, mas precisa ter o registro, porque é um atendimento médico. perfeito. Você tem que deixar isso tudo registrado, e daí você tem hoje no mercado diversos softwares aí que fazem a videoconferência, já tem um prontuário, tem vários que já tem tudo isso Eles estão integrado. integrados? Não. Muitos do mercado já são todos integrados já. Entre eles e com o SUS também? Não, Totti. Não, ainda não. Isso daí, a questão de interoperabilidade aí é um assunto à parte, Uhum. devido à complexidade de protocolos, de databases, formas de né? armazenar, Enfim. dividir tudo isso. É um caminho que eu acho extremamente importante, né? Eu me lembro muito o pessoal da informática e saúde lá da escola que falava do cartão SUS, de ter um chip, que daí ia começar na escola, Santa Casa e HC. Eu Uhum. brinco, falei, gente, eu escuto essa história faz uns 20 e poucos anos e até hoje eu não vi ela concreta, porque assim, é difícil, né? Porque não é só uma questão de tecnologia, é toda uma questão de gestão, de esferas, de participação. Os grandes hospitais, sei lá, fazem 5, 10 anos que se informatizaram. Isso a gente está falando dos hospitais de ponta, os Sim, hospitais que... fora os mais deslocados. E eu acho que os devices também, como o traz o Totti, é uma questão também de tempo para que eles fiquem acessíveis. Se a gente for lembrar, não tanto tempo atrás, lá na rotina do hospital, eu tinha um oxímetro na enfermaria. Sim, Hoje o aluno sim. de medicina já entra com o seu oxímetro no bolso, né? Sim. Viu um fone, isso nem é equipamento médico, que vai passar a fazer frequência cardíaca, outras questões, um fone integrado com o celular, né? Então eu acho que isso com o tempo vai ficando também mais factível, né? Isso para ser incorporado, a grosso modo, à esfera de atendimento populacional. E acho que é o grande passo que vai ser dado. Você aprimora a forma, né, dessa telepropedêutica de participar efetivamente, aumenta a acurácia da telemedicina e oferece uma ferramenta sensacional. Se você for ver o próprio ultrassom, né? Quando a gente se formou, putz, eram uns carros gigantes, o tubo, TV de tubo verde ainda. Hoje em dia, o celularzinho, hoje eu tava vendo, tem um Portátil, cabo né? que já faz os 3 Modos, né? modos Ultrassom. de ultrassom. Eu falei, gente, assim, Realmente. é uma questão que evolui numa velocidade muito grande, né? Eu acho que é positivo, né? A questão é a gente se adaptar, né? Sem dúvida. Eu acho que Marcelo tem alguma questão final pro Totti? Não, só acho que agradecer, Totti, se você puder contar pra gente um caso médico Chegou o grande curioso. momento. O momento que todo mundo estava esperando. Não, acho que assim, a telemedicina sempre traz surpresas pra gente, né? Assim, uma coisa que a gente sempre trabalha, que a gente acha que não é um espaço adequado para avaliação, é questão de órgãos genitais, né? Porque a gente acredita que melhor fazer presencial, questão de privacidade, tudo. E assim, os pacientes muitas vezes não têm essa preocupação, né? Então você vai entrar na consulta, você já depara com alguma coisa, e fora as situações inusitadas de as pessoas, que a gente diz até que a telemedicina precisa ter uma etiqueta, né? Então, assim, as pessoas te ligam do restaurante, do shopping, do parque de diversão, Da piscina, dirigindo, né? na piscina, no churrasco. Tanto é que a recepção lá no serviço tem até uma orientação que, olha, se não tiver em condições adequadas, pede para ele se dirigir para um local adequado, etc, tal, para poder fazer. Porque, assim, as pessoas já meio incorporaram e perderam um pouco a formalidade da avaliação médica, né? E que, assim, a gente também tem um pouco de responsabilidade de trazer o paciente de volta e falar, olha, isso aqui é uma avaliação médica, você precisa estar da mesma maneira que eu estou aqui, num lugar privativo, em condições totalmente adequadas e com atenção voltada para você, você precisa ter a recíproca de estar também num lugar adequado. Sim, sim. Óbvio, tem situações que, sei lá, putz, acabou de se machucar, estava fazendo uma trilha, alguma coisa, e conseguiu ligar para mostrar, etc, o que ele faz. Eu acho que é extremamente válido, mas as pessoas acabam Claro. ligando por motivos diversos, né? Acho que é Então, uma etiqueta a ser também definida, né? Ou seja, até para melhorar essa acurácia, ou seja, o ruído externo vai te atrapalhar nessa sim. análise. Mas desafios que essas novas tecnologias e novos tempos impõem, mas
O saldo para mim é absolutamente positivo e eu acho que é uma felicidade trazer, compartilhar com o pessoal que acompanha aí o Causos Médicos uma experiência prática tão vívida, né, e tão técnica como a do Totti. Obrigado pelo seu tempo, Totti. É uma honra e Imagina. um prazer aí. Você Eu que é agradeço realmente uma o figura. convite, estou à disposição. Eh, Depois também, se vocês quiserem, a gente pode marcar outros momentos aí para discutir algum assunto mais específico, mas é sempre um prazer. Prazer é nosso. Super obrigado, Totti. Obrigado. Obrigado a Um vocês abraço também. a todos. Obrigado pela audiência.